Olá, pessoal, tudo bem? Acho que estamos ao vivo. Estamos aqui começando a nossa live. Boa noite, todo mundo. Tô tentando avançar aqui. Avançar. Já foi. Nossa, quanta coisa nova que tem no Instagram, gente. Meu Deus, avançar. Nossa, chega, concluir. Gente, o Instagram, cada vez que a gente entra numa live, ele coloca coisas novas. Ah, agora sim, tô vendo um monte de gente entrando. Boa noite, pessoal. É com muita alegria que eu começo essa live, que é uma live celebrativa. Tô até com a camiseta da companhia lá nas suas origens, no seu início, para fazer aqui uma referência. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Muito obrigada. Vou fazer esse esquenta aqui, porque hoje a gente tem uma celebração muito especial para fazer, uma comemoração. Boa noite, pessoal. Olha, eu mesmo estou entrando na minha própria live. Essa live, que é uma live celebrativa. Agora sim. A gente está aqui para fazer essa live celebrativa dos 10 anos do espetáculo O Pequeno Senhor do Tempo, com esse elenco atual, que é um elenco que está lá na lida, na luta, na resiliência, na vida e na arte, há mais tempo do que a estrada dessas pessoas no espetáculo, né? Cada uma dessas 3 pessoas tem uma trajetória no teatro própria, uma vida de compartilhamento. E eu gosto muito, eu queria fazer aqui antes de chamar essas 3 pessoas artistas, eu gostaria de fazer um resgate da frase de perfil do Lucas Barbosa no WhatsApp, né? O Lucas tem assim uma frase, né, que é assim: viver da arte é difícil, viver sem ela é impossível, né? Isso tá lá há anos, né? O Lucas é uma pessoa que a gente vai chamar. E eu gosto muito dessa frase, eu acho altamente inspirada, e eu sempre que vejo o WhatsApp do Lucas, eu faço questão de ler essa frase para me alimentar. Então agradeço ao Lucas já de antemão por essa frase no perfil dele. E estamos aqui agora, então, para quem está entrando, né, comemorando essa estrada e também a nossa entrada no hashtag Cultura em Casa, que é a plataforma de Netflix, vamos dizer assim, da cultura, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então agora eu gostaria de chamar as pessoas aqui, mas antes deixa eu apresentar. Eu sou a Juliana Caligares, né? Eu sou do Trilhas da Arte desde a sua origem, né? Lá em 91. E em 2012 eu tive a honra de encontrar essas pessoas, as 3 pessoas juntas no caminho da companhia, né? Digo as 3 pessoas juntas porque o Thiago, a gente tem uma história muito mais antiga, mas eu acho que ele mesmo vai poder contar. Então, a gente teve a honra, né, o Trilhas da Arte teve o prazer e a delícia de encontrar Jéssica Miranda, Lucas Barbosa e Thiago Nastre juntos para compor o elenco de O Pequeno Senhor do Tempo. A Jéssica já é uma atriz que vem de uma formação desde a infância como artista, passou por várias mídias, passarela, audiovisual, né, trabalha com outras formas de performatividade profissional, inclusive como hoster de festas e eventos. Então, a Jéssica tem uma vida pública muito profícua e plural. O Lucas Barbosa é um ator que tem formação também em curso técnico pelo Macunaíma, a Jéssica pelo Teatro Escola em Cena lá de São Paulo. Ele fez vários trabalhos, né, com artistas do Macunaíma, e ele tem também uma profissão paralela que é de iluminador, né? O Lucas é iluminador profissional, trabalha muito com isso também. E o Thiago além de ator, ele é bailarino, ele é performer, ele é figurinista, cenógrafo e pintor, desenhista. Então, várias frentes também aí do trabalho dele. Então, eu vou chamar as pessoas para a gente continuar aqui esse bate-papo. Espera aí um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, chamei o Thiago.
Vou entrar ao vivo, consigo. Tiago, eu mandei um convite para você. Será que eu consigo convidar? Deixa eu ver se eu consigo agora chamar a Jéssica. Convidei a Jéssica, que é a primeira pessoa que aparece aqui para mim. E agora deixa eu ver se eu chamo o Lucas para entrar aqui com a gente. Tô entrando? Entrei. Oi. Entrou. E agora eu chamei o Lucas, que é o terceiro nome que apareceu aqui para mim. Oi, pessoal. Boa noite, Ti. Boa noite, Ju. Boa noite, Ju. Boa noite, Jé. Lucas também entrou. Boa noite, Lu. Boa noite. E aí, Lu? Gente, olha, gente, para o público que está ouvindo a gente, queria falar que esse encontro virtual, a gente já está meio que acostumado com esse encontro virtual, né, pessoal? Porque foi isso ou não trabalhar, né, na pandemia, né? Foi mesmo. É aquela coisa, né? Tipo, a gente se acostumou na marra, a força, teve que acostumar. Teve que acostumar, é verdade. E eu tô até um pouco nervosa, assim, porque é a primeira vez que a gente faz uma live, nós quatro, assim, sem ser trabalho, né? Porque a gente fez uma live de contação de história encenada do Pequeno Senhor do Tempo. E eu não vou ficar falando muito, eu quero que vocês três falem, que vocês se apresentem. E, Lu, fiz questão de falar a sua frase do WhatsApp, porque essa frase é realmente muito inspiradora, assim, desde sempre você tem essa frase, né? Eu não me lembro de outra frase no seu WhatsApp. E eu gosto muito dela, cara, gosto mesmo. Eu já citei ela em outros contextos, assim, eu acho muito top. Então, para continuar aqui, queria fazer uma pergunta para vocês. A gente estava discutindo como é que ia ser o roteiro da live, né? E a gente ia falar primeiro de como foi a estreia, as lembranças que vocês têm da estreia. Mas eu queria perguntar, então, antes. Como é que vocês foram parar no Trilhas da Arte em vez de estarem em outros lugares? Por que vocês escolheram fazer o Pequeno Senhor do Tempo ao invés de fazer outro trabalho ou outro espetáculo, sendo que a vida de vocês já existia profissionalmente e era bastante ativa? Como é que vocês foram parar lá? Que história foi essa? E aí, quem começa? Começa, Ti. A pessoa que pergunta começa, claro. Eu acho que é sempre os mais velhos, né? Pode ir. Exatamente, eu faço as honras pro Thiago, que tá mais tempo de trás com a Juliana. Os mais velhos, sacanagem, Lucas. Bom, por onde que eu começo? Meu Deus, eu acho que eu conheci a Juliana quando eu tinha 16 para 17 anos, fazendo teatro num projeto social que ela dava aula aqui em Sumaré, interior de São Paulo. E aí a gente teve uns 2 anos trabalhando juntos, eu acho, se eu não me engano, que a memória já tá fraca porque a idade chegou, né, Lucas? E aí resumindo, eu tava em São Paulo fazendo uma pesquisa de trabalho, eu tava fazendo um workshop de atuação para televisão em São Paulo. Já fazia alguns anos que eu não via a Juliana, eu sabia que ela estava morando em São Paulo. A gente mantinha contato por mensagens de rede social, mas a gente fazia tempo que a gente não se via. E aí eu aproveitei essa viagem a São Paulo para mandar mensagem para ela e falar: Ju, tô em São Paulo, queria te ver. E aí ela me convidou para conhecer o espaço essa Sacaneca lá, onde ficava a sede do Trilhas nessa época. E eu fui lá sem pretensão nenhuma, eu fui lá para conhecer o espaço e ver a Juliana, que era uma amiga de longa data aí, que a gente tava morrendo de saudade dela. E aí, quando eu cheguei no Trilhas, ela me apresentou o espaço, me apresentou a Sacaneca e tal, que era um projeto dela com o marido dela. E aí ela me convidou para fazer parte do espetáculo, que até então eu não tinha ideia do que era. Né? Eu sabia que eu tinha cara de índio, mas aí a Juliana entregou na minha cara: toma, Thiago, você vai ser o índio do espetáculo. E aí, é isso, foi assim que eu comecei, que eu entrei no Trilhas. E conheci vocês, pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje.
Gostaria, Resumi pra caralho. gostaria de fazer um acréscimo que o Thiago, ele foi um duplo convite, né, Ti? Porque tinha com você o Vinícius Cassiolato, que é um artista também, e também diretor, fundador da Companhia Experimental Tupinambá. E ele, no início da nossa jornada, né, ele era o nosso assistente de direção, né? E muitas vezes ele até chegou a me substituir em viagens que eu não pude ir, porque a gente fazia a técnica juntos também. Então, o Vinícius estava com você. Me lembra dessa parte aí. Vamos falar do Vini, que ele está sendo honrado aqui também. Ele tava comigo sim. Foi uma viagem que nós dois fizemos a trabalho. A trabalho, né? Porque a gente foi para fazer pesquisa de alguma coisa que a gente estava desenvolvendo na Tupinambá. E aí a gente foi para conhecer, fazer contatos de agências, aquela vibe de ator que tá precisando fazer contatos, né? E aí ele tava comigo sim, a gente foi no Trilhas nessa mesma reunião que a gente marcou. Acho que foi onde você conheceu o Vini, eu acho. Até então você não conhecia. Só de fama. E aí... E aí foi quando nós dois ingressamos no PST. Você estava no começo do processo, se eu não me engano. Ou ia começar o processo do espetáculo com esse novo elenco. Ia começar do zero, né? Com um novo elenco. Porque a gente tinha tido um elenco anterior, mas depois eu falo isso, porque essas pessoas precisam ser mencionadas também, né? E aí eu precisava começar um novo processo, e aí você e o Vini embarcaram aqui na jornada. Sim. E garanto, gente, foi uma jornada maravilhosa esse espetáculo, de verdade. Só lembranças boas. Acabei de falar, pronto. O senhor pode falar, vai pro próximo. Bom, então eu vou aproveitar o gancho. Eu acabei conhecendo o Estação Caneca. A Juliana dava aula na escola onde eu me formei. Apesar de eu não ter tido aulas com ela, eu tinha duas pessoas, dois grandes amigos que tinham tido aula com ela, inclusive a montagem de formação, né? De Como a Loucura Seduziu Ninguém. Era esse o nome? Era esse nome, espetáculo que eu tinha dirigido com o Bruno Sangregório e Marco Faustino. O Marco Faustino, grandes companheiros, enfim. E eu estava em uma outra montagem, eu era no semestre anterior a eles e sempre estavam com eles, né? E em algum momento eu comecei a, de certa forma, passar. Eu tive contato com o texto um pouquinho antes, porque eu comecei a passar o texto com eles durante uma época, porque a gente convivia, enfim. E conheci o Trilhas um pouco antes, né, de entregar o Estação Caneca lá. Aí eles acabaram saindo do elenco, nós já estávamos já num contato mais próximo. Você chegou aí a assistir a minha montagem de Homens de Papel, né? Foi aí que a gente teve experiência, né? A gente teve o primeiro contato de você me ver em cena, enfim, e daí surgiu o convite. E estou lá desde então, estou cá desde então. O Ginco, o Antônio Ginco, né, nosso diretor e ator aqui também do Trilhas, né, que foi o professor que começou tudo lá em 91, né, nosso querido e amado Antônio Ginco, ele foi antes, ele foi primeiro a assistir, acho que se chamava O Poderoso Berrão, né, Berrão. Que é uma adaptação do nosso querido Colavito, foi direção do Colavito, né, exatamente. Que era amigo do Ginco já de longa data, né, o Ginco foi antes. E eu falando para o Ginco, eu preciso de uma atriz para substituir, né, a nossa querida Lígia Malandri, que também foi parceira aqui da companhia, e eu tô à procura. E ele tinha ido e ele indicou você. Ele falou, tem uma menina lá, que tá lá naquela escola onde você dá aula, e o Ginco nunca lembra o nome de nada, ele não lembrava o nome da escola. Aquela escola lá onde você dá aula, lá na Vila Mariana, eu falei, sei, Teatro Escola Ensina. Aí ele falou, aquela menina é muito boa, vai atrás dela. E eu lembro do Ginco falando do seu desempenho. Aí eu fui depois e falei assim, essa menina tem que estar aqui. E aí rolou o convite, mas foi a gente já, como você falou, a gente já tinha se encontrado, mas o Ginco que fez o aval, vamos dizer assim, né? Pai Ginco.
O passeio ele passou, então passei com louvor. Só uma correção, agora que eu acabei de me lembrar, foram tantos espetáculos. O Poderoso Berrão, quem foi responsável pela montagem foi a saudosa Elaine Grava, junto com o Gustavo, enfim, ela era da companhia do Gustavo. O Colavito, ele foi responsável pela minha montagem de O Automóvel do Inferno, que foi uma adaptação do Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Já estávamos no processo. Então eu que colapsei uma informação na outra. É que meio que foi acontecendo tudo muito junto ali, tudo muito orgânico ali, engrenando, né? E curioso, assim, no dia da ida para a primeira leitura, para conhecer o elenco, eu não conhecia o Lucas e a gente veio descendo no mesmo caminho. Parecia que a gente ia entrar no mesmo lugar. Eu achei isso muito curioso. Depois falei, você entrou aí, não sei o quê. E você, Lu, como é que chegou lá? Antes de eu começar a falar sobre a minha trajetória, eu acho que eu tenho que falar da minha frase no Instagram que foi citada. Eu acho realmente que é muito difícil fazer arte no Brasil, cada dia mais. A gente sabe o que a gente está passando com esse governo. E, por incrível que pareça, hoje morreu a pessoa que deu origem à Lei Rouanet, o nome. Então, acho que a nossa live também tem que ser em homenagem a essa pessoa que deu origem a essa lei que ajuda tanto a gente, que bateram tanto durante esse governo, mas que não tem nada a ver. E também morreu o Peter Brook, que é um deus do teatro, e a gente tem que louvar muito a presença dele, os ensinamentos que eles passaram aqui no mundo pra gente. Eu não sabia a Ju falou, que o Peter Brook tinha morrido. Morreu. Morreu hoje? Sim. Nossa, do Sérgio Rouanet, sim, mas nossa, que bom que você lembrou a gente, Lucas. Muito obrigada, você tem toda a razão. Dito isso, a Ju falou que eu fiz Macunaíma, e no Macunaíma eu conheci a Vilma. Eu não vou lembrar o sobrenome, Vendra, sei lá. Ela tinha esse sobrenome, mas ela não tem mais. Agora ela só usa o Perecim mesmo. Mais fácil até. E eu conheci ela me indicou a companhia porque a gente tinha trabalhado junto. E diferente das outras pessoas, ninguém tinha me visto atuar além da Vilma, mas quando eu cheguei eu já fui super bem recebido, já me trataram como se eu fosse parte da família. Eu já tinha entendido que existia uma estrutura ali de um núcleo mais duro e pessoas que frequentavam a estação, a companhia, e as pessoas já me abraçaram. Então, desde sempre eu tenho que agradecer muito a Ju, ao Ginco, a Mona Lisa, a Vilma, todas as pessoas que faziam parte desse núcleo duro, que me receberam super bem. E como eu fazia parte da companhia, a gente já estava pensando em vários projetos, e um dos projetos que caiu na nossa mão foi o Pequeno Senhor do Tempo, que as pessoas queriam remontar. Quando eu li o texto, eu falei, eu preciso montar isso. Eu chorei muito, eu acho um texto muito forte, muito bonito. E o que me fez continuar na companhia foi entender o que é. Eu queria muito ter um trabalho de grupo, assim, de onde as pessoas se reuniam, falavam sobre, estudavam sobre, e administrar o teatro, que na época a gente estava sendo construído, era uma experiência que eu queria viver. Eu aprendi muito lá no Estação Caneca e aprendi muito com esse espetáculo, sou muito grato e fico muito feliz de ter participado desse ciclo de 10 anos, mas também muito grato de ter tido a experiência de um teatro de grupo, de uma administração de espaço lá no Caneca. Acho que é isso. A Vilma, eu tenho falado com ela muito recentemente, e a Vilma não é mais do ramo teatral, embora a gente nunca deixe de ser atriz, né? E nem do ramo das artes, mas a Vilma é uma pessoa muito querida até hoje, e ela realmente apresentou você de forma muito afetiva. Então, companhia de teatro é assim, né? Pra galera que não tá muito acostumada, né? A gente já é família quando a gente funda a companhia, uma companhia de teatro independente, de arte independente, né? A gente já é família desde o início, né? Senão não tem como seguir.
né? O trabalho. Né? A produção de teatro de grupo é uma conversa à parte até, mas uma das formas dessa produção é que a gente se entende como membros de um coletivo familiar mesmo, né? No sentido profissional, família enquanto profissão mesmo, né? E aí, agora vamos falar das coisas, né, mais legais, assim. O que vocês lembram, assim, daquela estreia que foi em 1º de abril de 2012, lá no Estação Caneca? Inclusive, eu tô com a caneca aqui, ó, de um lado, Estação Caneca, acho que vocês vão lembrar dessa caneca. Do outro lado, Trilhas da Arte, né? O que vocês lembram, assim, da estreia? O que vocês gostariam de comentar, assim, da estreia, né? Porque a gente teve um processo que foi janeiro, fevereiro, março, não, 3 meses de processo. Em abril a gente estreou. O que vocês lembram do processo e da estreia? Eu lembro do Thiago e do Vinícius pintando o cenário. Eu só vou dar esse peteleco aí. Refazendo tudo, máscara. Cara, eu lembro de muitas viagens de salto para São Paulo. Muitas viagens. Lembro de ir embora maquiado algumas vezes, por não dar tempo, senão eu perdi o ônibus. Macarrão com salsicha. Mas da estreia especificamente, macarrão com salsicha, com certeza. Sem cebola e sem alho. Especificamente. Sem cebola e sem alho. Sem cebola e sem alho. Agora, da estreia especificamente, tem algo que não sei se eu já cheguei a comentar com alguém do elenco, mas eu sempre comento quando eu falo do PST, é que uns 3 anos antes de surgir a ideia de estar no PST, eu tive um sonho muito maluco que eu tava numa coxinha muito apertada, com 2 atores, esperando para começar um espetáculo, e passava a Juliana gritando, gente, 3º sinal a gente começa. O sonho era esse. E aí, no dia da estreia, estávamos os 3 sentados na coxinha, aquela coxinha do Estação Caneca super apertada, que não cabia, quase eu de lado não cabia, porque meu ombro é largo, para quem não me conhece. E aí passava a Juliana, pessoal, o público já vai entrar, a gente vai começar. Nessa hora, deu um estalo na minha mente, falei, meu Deus, para tudo. O sonho veio inteiro na cabeça. Aí, falei, eu tô no lugar que eu deveria estar mesmo. É isso aí, vamos embora. Aquela sensação de... Acho que eu não cheguei a comentar com vocês isso. Não, aquela sensação de déjà vu, né? Cara, que fantástico. Exatamente. É aqueles déjà vus. E aí foi isso. Foi o dia da estreia. Eu falei, é isso aí, eu devia estar aqui mesmo. Tá no lugar certo. Só vamos, que vai ser glória. Um perrengue que eu passei, eu lembro que a máscara anterior, né, a gente passou por a gente reformulou muitas coisas do cenário, né, material cênico, foi aquele processo de buscar uma nova Guacira, né, e a máscara eu me lembro que ela não encaixava no meu rosto de jeito nenhum, a anterior. Mesmo que a gente apertasse e tentasse dar um jeito, ela não estruturava. Foi aí que eu decidi fazer a máscara atual da Guacira, e foi um processo, inclusive, que eu aprendi com o Colavito, né, da montagem da máscara lá com os papéis machê, e foi muito louco, assim, muito simbólico o momento que eu consegui abrir o primeiro olho e eu encaixei a máscara no rosto mesmo, que ela veio, assim, foi, assim, muito marcante para mim. E o processo de achar a voz dela, eu me lembro quanto foi desafiador, assim, encontrar durante o espetáculo, que foi uma descoberta, não foi na estreia, veio acho que a voz real dela veio ao final, né? De vez em quando ela ainda dá uma sumida nos últimos anos. As corridas também na parede, na estrutura que a gente tinha lá dos meninos, acho que era o Lucas que corria, né? São coisas assim que marcam muito aquela corrida que a gente, naquela área que a gente tinha superior, e a corridinha na parede, assim, são coisas que... A parede que eu quebrei. Não deixa o João lembrar disso, não.
Nossa, Jéssica, eu lembro desse momento em que Eu não você sabia que era drywall, Oi? desculpa. Eu não sabia que era drywall, achei que era parede mesmo. Ai, eu lembro desse momento do olho e você também tinha uma personagem que era a avó, não sei se você tem alguma lembrança da avó, a avó do Berimodo, né, que é o personagem central. Para compartilhar, assim, eu acho que por ser uma personagem mais velha, né, eu tinha um grande desafio para compô-la. Então, assim, era muito mais fácil chegar às características da Guacira, que era uma menina jovem, né, muita energia de vida, e a avó é aquela personagem densa, que tem tudo dentro de si, todas as sabedorias do mundo e paciência para tudo. Ela foi um grande desafio. Eu me lembro muito de você dizer, você tem um corpo muito veloz ainda, você precisa colocar mais peso, mais peso. E eu lembro que no processo de ensaio, em alguns momentos, eu comecei a justamente colocar pesos por baixo do manto da avó, para no físico trazer um pouco disso, assim, e veio vindo, né? E o Lucas teve 2 processos simultâneos conosco, né? O Lucas foi meu parceiro de cena, tive o prazer de atuar ao lado do Lucas no nosso querido Catadióptrico, que é o espetáculo mãe, por assim dizer, né, do meu solo Janelas para uma Mulher. Se não fosse o Lucas, a Mona Lisa e o Ginco, Janelas não teria existido. Lógico, a Letícia Olivares também, nossa diretora tão amada. E o Lucas, e depois a gente foi compartilhando outros processos, né, Lu? Você era meu colega de palco no Catar e a gente foi colega de cena, né, na atuação e eu na direção do PST. Então a gente tem uma história muito entretrançada, né? Eu acho que nesse período pré-estreia, assim, de algumas coisas a gente pegou da montagem anterior, mas muita coisa a gente construiu, assim. Eu acho que o nosso espetáculo é muito diferente do que era o espetáculo anterior, por conta da gente ter posto toda a nossa experiência, e eu acho que talvez a gente seja o elenco mais jovem a ter feito. Se eu estiver enganado, você pode falar. Quando a gente montou o espetáculo, a gente era muito jovem. Para mim era muito fácil fazer o Birimodo, porque eu era jovem, eu era ansioso, ainda sou ansioso, mas tinha muita coisa de mim no Birimodo e a gente foi entrelaçando. Hoje em dia, 10 anos depois, eu já estou um pouco mais velho, ainda bastante ansioso, e muitas falas que falam para o Birimodo poderão ser ditas para mim até hoje, e às vezes eu estou fazendo alguma merda e eu ouço o vento falar para mim, pô, acalma, ou o tempo, ou qualquer outro personagem do espetáculo. E o Trilhas tinha uma coisa de ser um corredorzinho estreito, intimista, então a gente ficava muito perto do público. Quando a gente saiu do Trilhas, a gente perdeu algumas coisas que eram essas andadas, mas a gente também perdeu essa coisa intimista. Apresentar depois numa quadra para aluno, ou nesses espaços alternativos, era uma outra experiência, assim, completamente diferente. Não era o que a gente ensaiou para fazer. A gente ensaiou essa coisa pequenininha. E eu me lembro dos meninos dormirem na minha casa, eu lembro da gente almoçar, eu lembro da gente passar muito tempo junto, o que aproximou muito a gente. Eu acho que a gente ficou muito próximo, muito rápido. A mesma experiência que eu tenho no Trilhas, em geral, de quando a gente brinca que o Ginco é o nosso pai, não é brincadeira, porque eu passava mais tempo com vocês do que com a minha família. Então o Ginco é uma figura paterna muito importante na minha história. E mesmo você dirigindo esse espetáculo, a Letícia dirigindo o outro, o Ginco tem essa figura forte, essa presença forte, que a gente sempre acha que está aprendendo com o Ginco o tempo que a gente passa com ele. Respirando, então, ele respirando e ensinando, né? Então, o que eu lembro, assim, do nosso processo de ensaio e estreia foi essa união rápida que a gente teve. E é muito legal a Jéssica falar da máscara, porque a hora que o Thiago pôs a máscara da onça, para mim era, caraca, essa máscara foi feita pro Thiago. E vai ser, porque encaixa até muito hoje. Com vocês. E as outras não. As outras não encaixavam mesmo. Daí é legal perceber que a máscara faz parte, né, da pessoa, do personagem.
Essa lance da máscara foi uma surpresa, inclusive, pra mim. Até hoje, quando eu coloco ela, eu falo, nossa, o cara pegou o meu molde de rosto pra fazer essa máscara, não é possível. Aí a sua máscara foi... Oi? Pode falar. Para quem está assistindo, a máscara que coube no rosto do Thiago é a primeira máscara da montagem, Ju? Olha, essa máscara, então, agora, né, que vocês falaram, eu gostei muito que o Lucas abordou o Ginkgo, porque junto com ele, nessa montagem com vocês, aí eu vou fazer só comentários para vocês continuarem. O Ginkgo é responsável pelo mapa de luz original do espetáculo, né, a criação da iluminação, e a Liz Nunes, nossa querida e amada Liz Nunes, que estava lá nas 2 temporadas que a gente fez no Caneca, né? Ela era operadora de som e luz, e também era uma figura que, para mim, além de uma amiga, também tinha uma figura muito materna, não sei se para vocês ou para o Lu, né? A Liz sempre teve essa presença, e a Liz era atriz da companhia, né? Ela estava fazendo Senhorita Júlia comigo, por exemplo, né? Essa máscara do Thiago... Ela foi feita para a primeiríssima montagem lá de 1999, quando a sede da companhia era em Americana, quando a gente ainda se chamava Cia Se Liga de Teatro, e quando eu estava no elenco fazendo os papéis da Jéssica, que são a Guacira e a avó. E aí tinha um ator, que era o João Nalão, que fazia a onça, e essa máscara, ela foi feita para ele, né? Na verdade, antes dele, perdão, era o Birajara Veneziane, depois o João Nalão, depois passou para Marco Faustino e depois Thiago Nastri. Então, quer dizer, o Thiago, ele tem uma máscara que ela tá desde a estreia, lá em 1999, né? Então eu sou de humanas, faz conta aí rapidinho todo mundo enquanto eu falo, que é de 99, 2019, 2021, acho que dá 22 anos, talvez 22 anos. Quem tá no comentário também pode escrever, se eu errei. E aí, e essa máscara, ela é uma coisa... Geral de humanas aqui. Não, essa máscara não é, né? Porque tá em 2022. Ó, tá vendo? Né? Eu sou bem ruinzinha pra... humanas, né, para matemática. E essa máscara da onça, ela encaixou sempre no rosto de todos os atores que passaram pela bendita Waiwara. Essa onça realmente é uma entidade, essa onça. Só isso que eu queria falar. Uau. Né, então você tá lá... Eu achando que eu era especial. Ah, Thiago, você é especial de outro jeito, né? Olha, e lá, né, então assim, né, no elenco da estreia tinha eu, né, o Rafael Judici, que é o próprio autor, e o Birajara Veneziane, com direção do próprio Rafael, lá atrás, né? Depois teve uma substituição, o Rafael passou a ficar fora da cena, quem substituiu ele foi a atriz Luciana Mizutani, e quem substituiu o Bira foi o ator João Nalão. A gente ficou um tempo com esse trabalho foi encerrado em 2003, mas não sem antes ganhar um prêmio na Alemanha, né, com a tradução da Ksenia Hasicevich, um nome um pouquinho difícil de falar para gente aqui do Brasil, e esse prêmio foi muito importante para a trajetória do espetáculo, e aí a gente inaugura o Estação em 2011 com um elenco antes de vocês, né, só para citar aqui a honra, né, honrar a trajetória das pessoas que vieram antes, né, como se fossem assim, ancestrais, antepassados teatrais, né, alguma coisa assim, que foi a Lígia Malandri, o próprio Marco Faustino já mencionado, e o Bruno Sangregório também. Aí esse elenco ficou com a gente em 2011, e aí em 2012, quando esse elenco foi para outros trabalhos, né, que a vida direcionou para eles para outros trabalhos, aí vocês vieram da forma como vocês contaram aqui. E a gente estava falando aqui, né, do macarrão com salsicha. Como é que é essa história aí? Como é que era? Vocês chegavam lá no Estação Caneca, que hora? Como que era os almoços? O que é essa história do macarrão com salsicha e do banho coletivo? A gente quer saber do banho coletivo aqui. A gente chegava muito cedo lá, né? A gente chegava em torno de 8 horas na época dos ensaios, justamente para começar as reformas dos cenários e fazer a leitura, começar a ensaiar o espetáculo em si, né? E a gente passava o dia inteiro juntos lá. O espaço em si estava era em dias de semana que nós ensaiávamos, eu não me lembro se estava fechado durante essa época. Não, era em dia de semanas, né?
Não era dia Era de semana, aos porque o domingos, Thiago vinha só de final de semana. Aos domingos. Era sábado e domingo, né? Mas o espaço ficava aberto direto. Eu acho que aos domingos, na época que nós estávamos ensaiando, não tinha espetáculo. Porque a gente ficava lá fechados o dia inteiro. Então, eu acho que a gente ensaiava sábado durante o período da manhã, aí encerrava por conta dos espetáculos que iam ter, né, a partir do início da tarde, e no domingo a gente tinha o espaço lá para nós o dia inteiro, justamente para conseguir andar esses 3 meses com essas modificações, né? E não tinha muito o que fazer, tinha uma cozinha industrial que a gente não sabia usar muito bem, né? A gente saía para o mercado e tinha que fazer uma comida rápida, né? Porque a gente tinha que otimizar o tempo ali. Então a gente tomava um cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga, e em determinado momento a gente parava um pouquinho e a comida mais rápida que a gente tinha para fazer, na época também conhecimento culinários assim não eram muito zero, né? E a gente acabava fazendo o macarrão com salsicha. Os banhos vieram depois. A gente ainda não tinha. Nossa, os banhos foi todo um processo. Os banhos estão evoluindo, eles foram evoluindo com o tempo. Tinha todo um pudor no começo. Foi uma questão Eu não sei se tem hoje horário. em dia, é bunda no que horário rola. pode dizer como é que é o banho. Eu acho que teve um lance do desespero de ver a tinta não sair. Acho que os banhos começaram assim, né? As costas ainda muito, muito marcadas de vermelho, a gente não conseguindo tirar as tintas do corpo. Foi a partir do desespero mesmo que os banhos coletivos surgiram. Essa história do banho coletivo, só para situar a galera que está assistindo, é que nesses inícios, e é legal porque em 10 anos a gente percebe quanto a sociedade evolui e o quanto nós mesmos evoluímos nos nossos conceitos sobre arte e como ela deve ser representada, né? Esse é um elenco não branco e, no entanto, no começo a gente usava, no começo até muito recentemente, na verdade, o pancake vermelho para fazer, né, a performatividade desse urucum, né? Do urucum, que é uma forma de pintar a pele em algumas formas ritualísticas de várias nações indígenas brasileiras, né? E aí também tinha muito detalhe nas costas, principalmente do Tiago, que tinha toda as costas inteiras desenhadas, principalmente quando o Vinícius ainda pertencia à equipe, que é artista e pintava todinho as costas dele. E aí não dava para sair. Gente, o banheiro ficava todinho pintado de vermelho. Era isso. Todos os banheiros. E no começo, todos os banheiros. E aí a gente tinha que ir. Muitas vezes vocês foram para casa tingidos de vermelho mesmo, né? Metrô, ônibus, busão pro interior. Depois da estreia, com certeza. Durante a temporada de estreia, acho que teve umas 2, 3 vezes que a gente saiu da estação prestes do horário de ônibus, e aí não dava tempo de tirar maquiagem. Então, tipo, nessa época eu não participei de quase dos banhos coletivos, porque eu tinha que sair correndo, não dava tempo de tirar maquiagem. Então, tipo, N vezes fui pra casa pintado de índio. O mais legal disso tudo é que hoje a gente reviu isso, né? E eu gostaria, e como isso não partiu de mim, que sou, né, uma mulher branca, eu gostaria que a gente comentasse aqui um pouco sobre isso. Isso é bem importante. Como é que partiu de vocês, entre vocês, né, que é quem está em cena exposto ali, a ideia de não ter mais a necessidade de usar o pancake vermelho para pintar a pele de vermelho. Como é que foi essa história? Porque isso é bem importante. Partiu do Lu. Você quer falar um pouco, Lu? Acho que a gente já tinha pensado um pouquinho, cada um a esse respeito, mas ficava uma coisa assim, falamos, não falamos, já está tão configurado, são tantos anos assim. E aí nas últimas apresentações, nos últimos ensaios que nós tivemos digital, a gente fez vários questionamentos em relação ao texto, a evolução do texto, o momento que a gente está vivendo. E aí foi aí que o Lu fez um comentário super cirúrgico, né, Lu? Partiu do Lucas. Queria te ouvir, Lu. Na verdade, eu acho que isso não partiu de mim. Eu acho que a gente sempre teve esse desejo de que é uma coisa que a gente não mexeu. Eu acho que a gente mexeu em tudo no espetáculo. Até uma coisa que não foi citada, mas é importante dizer, é que quando foi essa primeira temporada no Estação, teve um dia que alguém entrou lá e roubou a nossa trilha. E a gente não tinha um backup. Aí eu e a Jéssica corremos atrás dessa trilha.
E algumas coisas dessa trilha original se perderam, outras se manteram. E depois de anos, por conta do PROAC, hoje em dia é uma trilha completamente, basicamente toda nova, com algumas músicas a Jéssica tá cantando e tal. A única coisa que ficou muito do começo era essa maquiagem vermelha. E sempre partiu um incômodo nosso de que essa pintura vermelha parece uma coisa de um índio americano, assim, norte-americano, né? Os índios brasileiros não se pintam, até usam o urucum, mas normalmente é em partes específicas ou para rituais específicos. E daí o Ti, uns 3, 4 anos atrás, citou isso, que a gente devia fazer uma pesquisa sobre o que significa cada pintura e tal, e a gente começou a pesquisar, só que a gente pesquisou de uma forma meio lenta, e pra gente falar, não, vamos fazer. Aí eu acho que esse momento que a gente está vendo, voltando pro Brasil atual, os índios, numa das manifestações que eu estava assistindo, se pintaram de vermelho, representando o sangue deles que está sendo derramado por o nosso atual governo. Então eu achei que era hora de tirar o vermelho. Se o vermelho representava isso, não era o que a gente estava querendo representar, a gente está querendo representar uma outra coisa. E a gente fez essa pesquisa e que eu acho que foi super necessário, eu acho que o espetáculo cresceu muito em vários sentidos. Eu me sinto mais um índio brasileiro fazendo uma pintura brasileira. Verdadeiramente brasileira, né, do nosso povo original. Eu acho que uma coisa que também nos encorajou... Pode falar, Jéssica, por favor. Nos encorajou a trocar mesmo essa maquiagem, né, do espetáculo, foi também a primeira leitura dramática que a gente fez, né, que a gente estava, como nós estamos agora, nessa configuração, e a gente precisava reinventar. Eu acho que isso também, de certa forma, impulsionou a gente, porque a pesquisa veio justamente para essa leitura dramática, né, e a gente começou a pegar as simbologias, os desenhos, e aí a gente começou a pré-configurar essa nova maquiagem, né? Sim, é uma leitura dramática do próprio espetáculo, né, para o pessoal que está aqui assistindo, que foi como, né, vários editais de cultura em forma online, e aí vocês não iam poder aparecer com o corpo todo, ia ser o destaque bastante para o rosto, e aí fizemos sim uma pesquisa mais apurada, né, e mais funda também, né, principalmente por parte de vocês. Eu deixei muito para vocês fazerem essa pesquisa, porque aqui sempre foi tudo muito paritário, né, gente, né, todo o processo sempre foi muito paritário, né, o olho de fora que coube a mim, ele é só o olho de fora mesmo, né, porque é como se eu estivesse em cena com vocês o tempo todo, como já estive antes, no passado, numa outra época em que era permitido, vamos dizer assim, moralmente, pelo menos para mim, eu estar em cena num trabalho, né? Mas hoje em dia, como a gente sabe que a sociedade evolui, a representatividade é muito importante, que foi isso que o Lucas falou, né? Se sente de verdade representando um índio, um brasileiro, né? E não precisando mais simular a pele vermelha, né? Como a gente fazia antes e não tinha muito problema, mas já estava ali a semente dessa mudança, né, da mudança de paradigma. Né? Isso foi bem legal. Sobre a estrada, a menos que alguém queira comentar mais alguma coisa, gente, como a hora passa, eu queria comentar já são 7h15. Pode falar, eu queria Lu, comentar por favor. só uma coisa que, na verdade, você citou, e eu acho legal de falar, que durante o nosso processo, é óbvio que você já fazia parte desse espetáculo, você já tinha esse espetáculo concebido na sua cabeça, que era o que você fazia. E eu achei que você deu uma liberdade pra gente para ser um espetáculo diferente. Você não quis que a gente reproduzisse o espetáculo de vocês. Você deu liberdade pra gente. E eu acho que até, eu não sei se eu vou usar a palavra certa, mas foi generoso da sua parte deixar que a Jéssica construísse a Guacira dela, ao invés dela tentar reproduzir a sua Guacira. Hoje em dia você faz a contação da Guacira, mas a sua Guacira é completamente diferente da Jéssica. E eu acho legal isso. Essa parte do nosso processo, essa liberdade que a gente teve para realmente construir o nosso PST é muito importante. E se você quiser falar sobre a diferença de estar dentro e fora de cena também, que eu acho que você é a única que pode, que tem essa experiência, né? Sei lá quantos. Nossa, isso é um rapport. Eu tava pensando em falar isso.
Ai, gente, já caiu um cisquinho aqui, Lu. Ai, que legal que você falou isso, cara. Meu, eu não queria protagonizar, então eu vou falar só rapidamente, assim. Quando a gente escreveu lá atrás, né, quando a gente era de Americana ainda, o Rafael Judice escreveu O Pequeno Senhor do Tempo, é porque a gente estava num momento lá na cidade de Americana, no interior, com a necessidade de falar sobre os povos indígenas, né? No final dos anos 90, né, em 1999. Era uma outra época desse país. E a gente sentia vontade também de falar sobre a questão da morte com crianças, né? Era uma pesquisa que a companhia estava fazendo por conta do espetáculo Requiem para os Vivos, com texto e direção do Antônio Ginco. Então a gente queria trazer um pouco de transcendência metafísica, de transcendência e metafísica, que era um pouco a distopia relacionada com o Requiem para os Vivos, mas queria falar de um lugar que não fosse lido em chave cristã, né? A gente queria então abordar uma narrativa dos povos originários. E aí e também a questão da morte, né? Como trazer a questão da morte no teatro infanto-juvenil, no teatro feito para crianças. Então, tem a questão da morte no espetáculo, né? Com a passagem da Guacira, enfim. Bom, gente, todo mundo sabe que a Julieta e o Romeu morrem no final, só que você tem que assistir o como para saber como que é, né? Então, pronto, aqui não fica como spoiler, espero que não fique. Então tinha isso, espero que não fique. Então tem isso, né? E aí foi muito nessa pegada nesse começo. O trabalho de máscara que eu estava trazendo da Unicamp, né? Que eu tinha esse treinamento com a Tish Viana, né? De máscara expressiva. E essa Guacira, ela veio muito nessa sanha da CIA de trazer essa questão da metafísica e da discussão da morte no universo infantil, né? Da passagem de entes queridos e tal. Então essa Guacira foi construída muito nessa pegada. E quando eu saio dela, a avó também, né? A avó que eu fazia, ela era quase uma bruxa, né? Quase uma xamã, né? Quando a gente sai dessa pegada e vai lá para 2012 com a Jéssica, eu não me vejo fazendo. É como se eu nunca tivesse feito. Né? Até quando eu vejo foto e vídeo, parece que é uma outra pessoa ali, uma outra mulher, uma outra atriz. Então, para mim, é isso, Lu. Parece que sim, só tem a Jéssica nesse lugar. Só tem a Jéssica. Até quando eu faço a contação de história da Guacira e eu faço um pouquinho de Guacira no final, parece que não é a Guacira, parece que é a Jacira, sabe? A irmã gêmea da Guacira, sabe? É um pouco esse lugar, porque a Jéssica não precisa mais falar disso que a gente falava em 99, né? A gente fez em 99 a 2003. A Jéssica já fala do lúdico, de um outro lugar, de uma outra forma de pedagogia, de abordar isso com criança. Então, muito do discurso que eu fazia era muito vinculado a uma época, e a Jéssica está vinculada a uma outra época. A Jéssica é bem mais nova do que eu, ela já tem outra formação, então ela vem com essa formação, né? Então, é nesse lugar mesmo, né? Do simbólico, né? Do simbólico e das bandeiras que são levantadas. É um pouco isso. É bem descolado. Em relação Eu aos acho que isso meninos... ficou... Pode falar, Lu, por favor. Pode falar, já. Não, eu ia falar que o nosso espetáculo, eu acho que tem essa característica, né? A gente ficou 10 anos aí fazendo espetáculo e existiu mudanças de mentalidade, mudanças de governo, mudanças de sociedade. E algumas coisas a gente foi mudando no espetáculo né? E mudança nossa mesmo. Acho que as nossas experiências de vida foram transformando a gente em seres humanos diferentes com vontades de falar coisas diferentes. Então, eu acho que a gente sempre esteve aberto a... Tanto que a Ju falou que a gente está acostumado a fazer isso, porque agora está cada um num lugar. E quando a gente vai reapresentar, a gente sempre faz uma reuniãozinha, como a gente está fazendo aqui, para falar o que é a nossa necessidade, o que a gente tem, o que a gente precisa falar, o que a gente acha que a gente pode mudar no espetáculo para que ele fique cada dia mais moderno e as nossas necessidades estejam dentro dele, né? Eu acho que isso que é arte viva. Partindo do que você fala, você me trouxe a lembrança justamente dessas necessidades de alteração que a gente vê acontecendo no espetáculo, que nem o rito de passagem, não vou dar spoiler, obviamente, mas assim,
Para quem vai assistir o espetáculo, estou convidando aqui, Cultura em Casa, plataforma, baixem aí, quem não quiser, assistam no YouTube, se inscrevam lá no nosso canal, já estou aproveitando, Cia Trilhas da Arte, tanto no YouTube quanto no Instagram. E vocês podem acessar o espetáculo através da plataforma, vocês podem baixar o Cultura em Casa ou assistir através do canal Cultura em Casa do governo. Quem assistir ao espetáculo vai ver lá nosso produto, nosso material, nosso filho, de um jeito, e antes a gente tratava o rito, a gente fala do tempo, né? O Pequeno Senhor do Tempo. Então a gente sempre fala no espetáculo do tempo das coisas, o tempo de esperar, o tempo de agir, o tempo de partir, o tempo de voltar. Então o assunto todo do espetáculo gira em torno do tempo das coisas, né? E a gente passou por tanto tempo no espetáculo e as mudanças foram acontecendo. Dito isso, né, dentro do que você falou, a gente vê realmente as mudanças acontecendo, como as máscaras, o rito de passagem do próprio Berimodo, né, quem faz, o que faz. Então, assim, a maquiagem que nós fomos mudando ao longo do tempo, né? Então, basicamente, o que eu tenho para dizer é que, assim, o espetáculo, ele fica tanto tempo com o elenco, assim, você vê as mudanças acontecendo, porque ele é vivo, ele vai realmente de acordo com o tempo e os acontecimentos dos fatos no dia a dia da gente, né? Interfere totalmente. Eu acho que acho que esse é o princípio da necessidade dessa live, né? Conversar e trocar isso, né? Porque a gente é uma companhia que faz arte independente no Brasil, né? A gente não é vinculada a nenhuma bandeira ou a nenhum patrocinador que obriga a gente a dizer o que a gente quer dizer. O nosso discurso é único, aliás, é único, quero dizer, não é único, é integral, né? Ele é próprio, né? Isso que o Lucas falou e que você falou também, ele culmina num exemplo que eu gostaria de dar. Então, por exemplo, lá no início, né, a gente falava que o Berimodo queria crescer para se tornar um caçador, né? Ele queria ser grande para se tornar um caçador. E aí isso veio particularmente me incomodando, né? Agora, a partir de 2018, a gente se incomoda muito mais, né? Essa coisa do tiro, dos clubes de tiro, de ser o caçador, de ter arma, né? E aí a gente teve a necessidade de mudar isso. O Lucas falou da coisa do sangue que cobre a pele do índio, que se pinta de vermelho para performar essa morte como forma de protesto e manifestação. Então a gente traz a necessidade de mudar a palavra caçador para a palavra guerreiro. Então o Berimodo quer crescer para se tornar um guerreiro e não mais um caçador. Isso impactou, eu acho que isso impacta também na hora que vocês estão em cena e tem que dizer isso, desenhar essa trajetória de um menino que quer se tornar um guerreiro. Como que é isso? Como que é isso? Crescer para se tornar um guerreiro e não um caçador. Acho que principalmente o Lucas, né, Lu? Ou o Vento, o Thiago tá calado. O Vento quer contar para ele a história de que ele tem que crescer para se tornar um caçador. Perdão, olha lá, sabe? Para se tornar um guerreiro, né? É um bem legal. Quem fala, Lucas ou Ti? Deixa o Thiago falar, que ele tá falando um pouquinho. Te travou. Thiago travou. Ah, voltou. Voltou. Tira o fone, de repente. Você tá sem áudio. Você tá sem áudio, Ti. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Nossa, o fone deu uma bugada aqui, gente. Travou tudo. Eu tava ouvindo vocês, mas eu não consegui interagir. Desculpa, onde é que paramos, Brasil? Olha, eu estava falando dessa necessidade que a gente teve, por exemplo, de mudar a trajetória do Berimodo, de crescer para se tornar um caçador e sim, crescer para se tornar um guerreiro, né? Um indígena guerreiro. E muitas vezes o Vento conta, a gente teve que mudar muito no seu texto, né? Porque o Vento vem contar uma história para ele. E antes você contava a história de que ele tinha que se tornar um caçador e agora você tem que contar uma história para ele que ele vai se tornar um guerreiro. Dentro da estrutura de pensamento do Vento, como que é isso?
Eu acho que eu vou voltar um pouquinho mais na fala do Lucas. Isso tem muito a ver com o fato da gente ter amadurecido bastante como pessoas durante esse processo todo. A gente teve a oportunidade de revisitar esse texto com inúmeras nuances de mentalidade que foram desenvolvidas durante esses 10 anos de história de PST. E aí, quando chegou a proposta de mudar o significado do amadurecimento do Berimodo, não foi algo tão estranho, porque o meu texto em si muda uma palavra. A dinâmica ainda continua a mesma. Mas é uma palavra que traz todo um outro significado para a história inteira. Então, é uma mudança significativa. Porém, na prática, para mim, mudou uma palavra, que eu tenho que adequar ela no meu texto. Né? Na prática é isso. Mas a simbologia da cena inteira, da peça inteira, acaba mudando por conta dessa uma palavra. E vem muito disso, desse espetáculo ser vivo por conta disso, por conta que ele se adapta à mentalidade do elenco que está com ele há muito tempo, que teve a possibilidade de amadurecer fazendo esse espetáculo. Então eu acho que tudo isso diz muito de como tornar o espetáculo, continuar mantendo o espetáculo vivo, pra gente, inclusive, que está dentro do processo. Também dá voz aos povos originários, né? A arte é um meio, é uma ferramenta para a gente conseguir trabalhar resistência, trabalhar mudança, né? Então, acho que também vem muito dessa necessidade que a gente tem de contribuir com a voz que os povos originários precisam ter como alcance, né? E para o Lucas, essa mudança de caçador para guerreiro, Lu? Eu acho que isso que o Ti falou de ser uma palavra, é óbvio que eu estou acostumado a falar uma palavra, eu tenho que falar outra. Mas eu acho que tem coisas que a gente não precisou mudar no texto, mas a gente mudou internamente, o jeito de falar, a velocidade. Eu acho que o meu Berimodo no começo era mais jovem, mais rápido, mais dinâmico. E hoje em dia ele pensa um pouquinho mais nas coisas e sente um pouco mais as coisas. Eu acho que tem alguns textos que eu digo hoje que eu sofro mais para dizer, que é mais dolorido para mim dizer. Que naquela época eu não pensava muito, eu fazia. E eu acho que o momento que a gente está vivendo é isso. Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente quer ser mais caçador mesmo. A gente quer matar, a gente quer isso aqui. E depois, quando você envelhece, você entende que não é isso. Que as batalhas não são assim, que a gente não vai resolver. Mas que a gente tem que lutar, que a gente tem que defender o que a gente acredita. Então eu acho que a palavra guerreiro é muito maior do que qualquer outra coisa, porque ela significa muita coisa. Eu acho que a gente está num momento de guerra, mas não é uma guerra que nem a gente lê, que nem está acontecendo na Ucrânia. Não é o que a gente está vendo, mas a gente está numa guerra para sobreviver a tudo que está acontecendo no Brasil. E daí existe muitas pessoas passando fome, mas existe muitas pessoas que não podem exercer a sua arte. E não só o teatro, mas a música, artes plásticas, o cinema, enfim, é muito difícil fazer arte. Então nós, como artistas, somos guerreiros dessa forma ampla que eu acho que eu estou dizendo. E eu acho que é um momento importante que a gente está vivendo e, enfim, e que o espetáculo aborda isso, né, dessa forma. Então quando eu falo hoje que eu sou... O Berimodo é um guerreiro, eu me identifico muito com ele, porque a gente está no momento de luta, e existe a luta deles também para sobreviver, que é essa luta mais física, de pegar em arma, de não sei o quê, mas existe essa luta de querer sobreviver como povo, né? É isso. A sua fala se cola muito a uma fala recente que eu vi da Sônia Guajajara lá no Congresso, que é uma pessoa que a gente respeita, que a gente segue, né? E você colou muito na fala dela. Essa fala teve mais de 1 milhão de visualizações, é uma fala de 7 minutos. Quem quiser aí depois então acompanhar, né, pode ver. Eu acho que é bem isso mesmo. Né? Até, gente, deu 1 hora de live, carambolas, da Parafuseta. Como assim? Passou voane. Acho que, e também outras questões, assim, né? Eu acho que, sei lá, vocês acham que a gente pode ir encaminhando para o final, gente? Tá gostoso, Paulo. Vamos até onde Tá vai. gostoso, né? É porque eu tinha 2 tópicos mais, mas a gente pode prosseguir aqui. Ó,
A gente tem, por exemplo, tem um momento em que, numa história, né, que a Guacira conta para o Berimodo, né, dentro da história tem um guerreiro que matava, né, a onça. E aí isso sempre me incomodou muito. E aí a gente teve também essa conversa, né, filosófica, política, socioecológica, sociopolítica, de mudar, né, matou a onça para afugentou a onça ou assustou a onça, né, porque, inclusive, agora a gente está confrontando aí essa nova lei que permite a caça de animais silvestres, né, e justamente a foto da campanha contra isso, né? Uma campanha da qual eu particularmente participei assinando, uma série de 4 ou 5 caçadores segurando a cabeça de uma onça morta, né? Isso saiu assim a semana passada, né? Ou retrasada, enfim. Então a gente tem essas atualizações também, né? Em vez de matou a onça, afugentou a onça, embora matar fosse, por exemplo, um ritual de passagem para os índios tupinambás, por exemplo, né? Para se tornar um guerreiro, né, um adulto, um tupinambá, ele tinha que matar uma onça. Mas, bom, outros tempos, mais de 500 anos atrás, etc, 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 né? Hoje em dia, a própria comunidade indígena se sabe inserida num outro contexto. E isso me comove muito isso, né? O quanto a gente também amadurece não pela nossa episteme ocidental, mas pela episteme dos povos indígenas. Porque o que esse governo está fazendo é o epistemicídio, né? Nós sabemos mais do que eles, né? O que é uma mentira, o que é uma grande mentira, né? É uma grande mentira. Então, eu acho que dessas atualizações, como o próprio Lucas disse, que ele viu a manifestação dos indígenas, né? Parte da gente saber que a nossa episteme, ela é só mais uma, ela não é né? A gente não tem um supremacismo epistemológico aqui. Não tem, não, você foi cirúrgica no seu comentário, é muito isso. E digo mais, não vem de hoje a questão da caça, né? Eu acho que lá em 99, quando vocês montaram, uma das grandes lutas dos povos originários era justamente combater a caça ilegal de animais silvestres. A época da sua montagem, se eu não me engano, mais ou menos em 99. Governo Fernando Henrique, o segundo. Isso sempre esteve presente, assim, né? O Krenak, ele era assim, muito ativo no Congresso naquela época, né? O nosso querido Ayrton Krenak, ele era uma das vozes, né, contra a caça de animais silvestres à época, né? Mas inclusive como você percebe como a palavra muda, né, o contexto assim de caçador. Ju, eu preciso sair um minutinho da live, mas eu já volto, tá? De caçador para guerreiro hoje em dia, né? Como diz a Rita Von Hunt, né? Uma palavra ela é prenhe de significado. Então hoje a gente está em luta. É uma guerra. Eu concordo com o Lucas. É uma guerra. Isso muita gente concorda, né? E eu não sei se vocês querem comentar essa coisa sobre a onça, que eu falei que foi uma bandeira que a gente levantou, ou se eu posso passar para a próxima provocação aqui. Para mim fez sentido por conta que eu já falei sobre a caça. Eu acho que fez sentido a gente trocar o matar por afugentar ou botar para correr, enfim. Por conta disso, porque o olhar branco não vê a caça como dos povos originários, né? É uma outra visão, é uma outra leitura. Então, eu acho que o fato de trocar, de tirar, né, de excluir a palavra matou a onça, de certa forma faz com que o homem branco, né, a pessoa não, né, o povo não indígena, faça uma leitura, aliás, não faça a leitura errônea do que é o índio caçando, né, do índio matando ali pelo alimento, enfim, é uma outra visão. Você quer comentar, Lu?
Não, é que eu acho que tem isso que a Ju falou, que quando ela foi estudar lá no começo, existia uma das coisas que o texto aborda é a morte. E todas as mortes que aconteciam no espetáculo acontecem, tem um significado, tem um porquê, menos essa. Essa seria uma morte à toa, e isso não existia na época, mesmo há 500 anos atrás, não existia isso. Eles matavam para comer, ou matavam num ritual e com respeito. Existia muito respeito por que estava acontecendo. Nessa cena não existiria caso ela acontecesse do jeito que ela era. Eu acho que esse é um motivo importante para ser mudado. Porque essa onça morreria à toa. O que não existia naquela época. O índio não caça esportivamente como o homem branco faz. Exatamente. Né? Inclusive nesse ritual, por exemplo, que eu mencionei, que é uma espécie de iniciação à vida adulta que havia entre os Tupinambá, ele absorveu o espírito da onça, né? Ele comia essa carne e bebia aquele sangue como numa eucaristia cristã, por exemplo, né? E vestia aquela pele. Né? A pele era transformada em alguma coisa que esse guerreiro que absorveu aquela alma usaria na sua vida como guerreiro, né, dos Tupinambá. Então, realmente, a gente tem que entender que a nossa episteme, né, o conhecimento branco, ele é massacrante, e ele massacrava esse sentido. O Rafael mesmo, ele é um homem branco, né, e ele, por mais que ele tenha pesquisado, isso era um erro conceitual epistemológico que a gente acabou corrigindo, como você muito bem elucidou, Lu. A gente tinha sempre esse cuidado de não olhar de cima, né? De lado nenhum, só simplesmente olhar de lá para cá e daqui para lá. Sobre a nossa trajetória, eu queria mencionar o seguinte, olha só, a gente estreia então de abril a julho de 2012, lá no Estação Caneca. Depois a gente tem apresentações em escolas públicas particulares, lá no Teatro Arca, em Osasco, em São Paulo, no estado de São Paulo. Nossa, Osasco e São Paulo para mim era uma coisa só, tá, gente? Pra mim também. Nossa, para quem é do interior, Osasco e São Paulo, é porque o trem chega lá, então parece que é só um negócio só, mas tá, desculpa aí o pessoal de Osasco, tá, a gente não quer ofender chamando vocês de paulistanos, não, aquelas brincadeira, sem bairrismo aqui. Então vocês fizeram, né, eu não participei, eu acho que o Ginko e a Ali estavam com vocês, porque eu já tinha finalizado, né, o Estação estava em São Paulo. A gente teve um contato do Lucas, então a gente apresentou na Livraria Cultura em São Paulo, lá no Shopping Morumbi, em 2013. Aí a gente teve a turnê, início da turnê no interior, a gente fez também em março de 2013, no Dia Internacional do Teatro para a Infância e Juventude, lá no Sesc Catanduva. E lá teve uma coisa muito engraçada, que a gente apresentou numa quadra sem microfone, e aí tinha muito eco, e vocês fizeram das tripas coração para fazer o sentido do texto, e aí cai cenário, e o ator tá à vontade em cena, atrás da coxia, e o público vê. Isso é muito Antes disso, Depois teve... o Lucas, nessa apresentação, foi a apresentação que o Lucas foi na Fiorino, né? Levando as coisas, e eu fui me maquiando no ônibus para conseguir chegar pronta. Gente, muito perrengue. A gente nem falou dos perrengues aqui. Essa apresentação no Sesc Catanduva é só não dá tempo pra falar dos perrengues. Hã? Vai mais 2 horas de live só pra perrengue. Só pra perrengue. Nossa, essa apresentação foi bem perrenguenta. E o meu puta catering ruim do Sesc Catanduva. Fica aqui meu registro. Foi um pão com manteiga, aquele mortadela. Não, nada contra pão com manteiga e mortadela. Mas a gente tava varado de fome, não tinha parado pra almoçar. Lá não tem restaurante, eles mandaram um catering muito ruim. Não tinha uma fruta. Ascendência em Touro aí deve ter mandado um beijo. Pra quem né? comeu macarrão com salsicha a temporada inteira, tá reclamando de pão com mortadela, vai vendo. Não, eu queria uma fruta, meu. Só tinha o pão com mortadela e um refrigerante, meu. Não tinha uma água, não tinha uma fruta. Poxa, qual é? A gente não quer engordar fazendo teatro. Aquelas, né? Engordar à toa, né? Se fosse engordar por alguma coisa assim, brincadeira.
Não, sem gordofobia aqui, né? É que tô brincando. Aí a gente fez Sesc Birigui, foi muito legal pelo projeto FDE, né? A Fundação para o Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, né? Que vocês fizeram lá em Araçatuba, que foi bem legal. Eu não pude ir. Aí a gente fez São José dos Campos, projeto Caleidoscópio. A gente fez 2 vezes, né? São José dos Campos, setembro e dezembro. Depois a gente fez Sesc Campinas em maio de 2014, quando a minha filha tinha 1 mês de idade. Eu levei ela para o palco para vocês conhecerem a minha filha, né? A Ariana de Adorim, acho que vocês vão se lembrar, né? Ela com 1 mês de idade. E daí a gente teve esse intervalo, a gente ficou 2 anos sem fazer. E aí vem a decisão, a gente continua ou não, né? Porque depois que a minha filha nasceu, a Diadoni nasceu em abril de 14, e eu estava no mestrado, eu não consegui mais me dedicar ao espetáculo, né? E eu era responsável pelas vendas, né? E pelo agendamento. Quando aparece a oportunidade da gente fazer na Casa do Lago, e aí a gente teve a decisão, continuamos ou não continuamos? Teve um intervalo de 2 anos, de maio de 2014 a junho de 2016. E aí que foi a grande epopeia, né? Porque o cenário ficava lá em Osasco, na Barca. A gente teve que ir para lá, tirar o cenário de um monte de outros cenários que estavam por cima dele, no subsolo da Barca, tomando umidade, mofando. Né? Afinal, 2 anos, né? Afinal, 2 anos. Metade do cenário também ficava, acho que na casa do Lucas, né? Acho que as árvores ficavam lá. E os caixotes, adereços cênicos, todo o resto ficava lá na Arca. Eu acho que nunca ficou na Arca, eu acho. Talvez pouco tempo. Não... Ficou muito no banheiro da minha casa lá de baixo. Gente, olha o que é a companhia de teatro. Ficou acho que ficou pelo menos uns 2 anos, 1 ano e meio, pelo menos ficou. Porque eu lembro de eu, a Jéssica... Eu acho que pode fala, ser Lu, esse período que a gente não apresentou. Eu acho que o período que a gente não apresentou ficou lá. Só que se o Jefferson tivesse tido, é Arca e não Barca. Teve no começo eu falei Barca, perdão. Eu acho que ficou lá. Depois que a gente começou a apresentar por uma facilidade nossa, ficou no banheiro da minha casa. E é muito legal que todo mundo que ia na minha casa tomava um susto com o tempo, porque a hora que você abria, acendia a luz, tinha aquela máscara enorme no banheiro. Você vê, a pessoa tem o tempo no banheiro, quer dizer que ela pode ficar no banheiro o tempo que ela quiser ali, à vontade. A gente, mas o tempo no banheiro é sagrado. Gente, tempo no banheiro é sagrado. Meu, foi muito louco isso da gente decidir retomar. Eu lembro das nossas conversas naquele WhatsApp primitivo. Vamos retomar? Quanto vai custar? Gente, era cada centavo, né? Cada centavo. Uma coisa legal aqui da produção de teatro de grupo, especificamente da produção entre nós 4, é que sempre foi tudo muito transparente, né? Toda a nota fiscal, toda a contabilidade, né? Os gráficos pizza que o meu companheiro João Carlos fazia pra gente ver quanto que a gente ia custar. Aluguel de van, tudo sempre, não teve nunca nenhuma diferença de divisão de cachê, o cachê sempre foi dividido igualmente, os custos sempre iguais, tudo que foi gasto sempre foi reembolsado. E aí, retomar esse espetáculo, repintar, refazer, tava tudo muito podre, tomando muita umidade, não na casa do Lucas, mas quando ficou lá na Arca, porque, enfim, acaba ficando parado, tudo que fica parado estraga, né? E todo o trabalho que a gente teve para retomar, né? E aí vocês vieram para minha casa para retomar, eu aqui em Campinas, Jéssica e Lucas em São Paulo, Thiago em Sumaré, e a gente vem aqui para minha casa em Campinas para retomar o trabalho e refazer todinho o cenário. Então foi um renascimento, não foi, gente? O que vocês acham? E para ir para um lugar super pertinho, que é Presidente Prudente, né? Foi a próxima apresentação. Super pertinho. Olha, primeiro a gente foi para Presidente Prudente, depois Casa do Lago, exatamente. Presidente Prudente, um lugar assim super perto, só 600 quilômetros daqui. Pouca coisa. Que fizemos recentemente, inclusive. A gente voltou lá graças à produção da Rendar Produções. A Jéssica teve que sair.
Peraí. É que eu tinha uma Waiwara se acidentando, mas eu consegui resolver. Ah, uma oncinha aí da sua casa, né? Desculpa. A gente teve essa produção da Luciana Vescovi, que é da Rendar Produções, que sempre produziu a gente, né? Beijo, Lu, a gente é muito agradecida a você por todas as produções que você fez de venda para nós. E foi muito louco, né, gente? Porque cada um tava num canto e todo mundo veio aqui para casa, trazendo o cenário da casa do Lucas para cá, para ele ser reformado. E aí aqui ele ficou, né? Aí a gente arranjou um espaço aqui ele ficou. Não, agora que eu me lembrei, o cenário que foi para aí saiu da Arca. Então acho que a gente fez alguma apresentação depois na Arca, uma apresentação fechada, porque você foi com o carro, com o João, buscar lá na Arca, que a gente teve todo aquele movimento para você levar o cenário de vez para essa apresentação para fazer reforma. E aí ficou aí de vez. Nossa, foi na minha Paraty preta, minha Paraty 1990. Foi, Pantera Negra, já sei. De Prudente, a gente voltou de Prudente, a Bruna deixou tudo lá. Até um rapaz que estava com você ajudou a gente, Jéssica, esqueci o nome dele. E ele, bom, enfim, ele estava com você. E aí a gente deixou tudo na Arca e depois a gente teve uma apresentação aqui na Casa do Lago da Unicamp, 3 meses depois. E aí sim, depois dessa apresentação aqui, foi aqui na Casa do Lago da Unicamp, que é bem pertinho aqui da minha casa, aí ficou pra cá. Aí a gente resolveu ficar com o cenário e a gente teve mais 2 anos de intervalo. Só em 2018 a gente voltou a fazer. Né? No Festival Currupio, em espaços públicos de Campinas, né? O Festival da Gabriela Guinatti, que é aqui de Campinas, né? Uma grande artista, que agora está para estrear um espetáculo aí pelo PROAC. E lá a gente teve a oportunidade de fazer na Fazenda Roseira, que é um lugar muito especial. Quer falar da Fazenda Roseira, Ti? Vale o que de lá? Tipo, foi a apresentação mais diferentona que o PSD já fez, eu acho. A gente saiu do espaço de palco tradicional, a gente fez ao ar livre o espetáculo. Tivemos que improvisar muito ali no jogo de corpo cênico, porque a gente tem toda uma coreografia de lutas e tal, bem trabalhada para palco. A gente teve que dar uma super adaptada fazendo Roseiras, mas foi um espetáculo muito fantástico. A energia do espetáculo foi outra, completamente outra naquele lugar. E o Espaço Roseiras a Fazenda Roseiras é uma fazenda de... não sei como descrever, gente. Desculpa se eu cometei alguma gafe nesse momento, tá? É uma fazenda que foi apropriada por movimentos negros de Campinas e que eles mantêm os projetos sociais lá e que foi onde aconteceu esse espetáculo, que é um lugar muito gostoso de frequentar. Inclusive, recomendo, se você é de Campinas e não conhece, vai lá conhecer. Mas no espetáculo em si foi uma experiência única que eu acho que dificilmente a gente vai ter durante... Peraí que meu celular tá bugando. Virou pra lá. É uma experiência que acho que dificilmente a gente vai conseguir ter outra parecida, porque é um espaço muito único, com uma energia muito única, e para mim foi uma das melhores apresentações que a gente já fez, por conta dessa energia nova. A Fazenda Roseira é uma fazenda que mantinha senzala com escravos, né? Uma fazenda da época dos barões de café aqui de Campinas. Essa cidade incrível, que foi a última cidade do mundo a abrir mão da escravização de seres humanos. Parabéns aos envolvidos, viva Campinas, né? E aí o movimento negro de Campinas toma conta da Fazenda Roseira e transforma num espaço cultural de resistência negra, e também lá existe o jongo Dito Ribeiro, que é o lugar de jongo, né? Da prática do jongo lá, né? Enfim, foi muito especial, foi muito forte lá, não foi, gente? Jéssica, Lu? Foi muito potente. Eu tenho alguma ficou lá no espaço, no estação, o público era muito nossos amigos. Não tinha criança, vinha uma criança ou outra, mas não era, no geral, crianças. E daí eu não vou lembrar a cidade, mas teve alguma cidade que a gente apresentou, eu lembro que o Vinícius estava com a gente, ele sentou no palco com a gente, que abriram para um debate. Foi em Araçatuba. Foi em Araçatuba, lá em 2013. Eu acho que meu fone parou de funcionar.
E daí uma criança perguntou, sabe, como é fazer um espetáculo tão bonito assim? E isso ficou muito marcado, eu acho, na nossa mente, assim, muito fresco na nossa cabeça. Então, apresentar para crianças foi uma coisa muito diferente para a gente, porque a gente até não sabia como seria a reação, porque é um texto forte que trata da morte, então a gente queria ver como é que isso ia reverberar nas crianças e eu acho que a gente teve escolhas muito assertivas, porque sempre funcionou muito bem. Essa apresentação em Campinas foi incrível. O lugar onde a gente se maquiou ainda tinha os grilhões na parede, assim, onde os escravos ficavam presos. Então tinha uma energia muito diferente, muito forte. Foi um espetáculo muito bonito, muito potente. Tiraram fotos lindas sobre esse espetáculo, então a gente acaba recordando sempre dele, porque a gente vê essas fotos que são realmente incríveis. E tem as apresentações dos perrengues também. Teve essa aí que eu fui de Fiorino, enfim. E uma das coisas que você falou também que eu acho importante dizer é que às vezes você não podia ir, e o Vinícius, às vezes foi o Ginco, às vezes foi a Alice, mas também eles entravam como membros da nossa família, assim, sempre foi muito claro com eles, eles recebiam a mesma coisa que a gente nunca contratou ninguém para participar do espetáculo, a gente convidou pessoas da nossa família para ajudar. E eles vinham assim, desse jeito, davam a opinião deles, faziam o que ele, né? Agregavam no espetáculo num todo, assim, a gente sempre deu liberdade para esses parceiros que a gente tinha de falar, né? Porque eles eram isso, eram mais um membro da nossa família PST ali naquele momento. E acho que é isso. Aí, sei lá, se vocês quiserem também falar das apresentações que marcaram vocês e por quê, eu acho que para mim eu colocaria essa, em especial em Campinas, e essa em Araçatuba. 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 Essa de Araçatuba, foram 4, né, sábado, Lucas? Sábado e domingo, 2 apresentações, tipo, sequenciais, assim. Inclusive, nessa, foi a que o Não foi durante a semana, porque ia público de escola. Foi uma galera de escola. Foi. Mas foram 2 apresentações num dia e no dia seguinte também 2 apresentações. Foi a apresentação que a gente não podia mais subir no caixote, porque quando ou foi eu ou foi você que pulamos, Lu. Um de nós dois a gente pulou e meio que machucou a perna. Acho que foi você, porque o caixote afundou, não foi? Não, eu lembro de uma apresentação, eu pular no caixote e a tampa abrir, mas eu caí dentro do caixote e bem, assim, não aconteceu nada, mas óbvio que a gente não poderia subir mais em cima dele com conta de quebrar. E ainda tinha mais 3 ou 2 pela frente, meu Deus do céu. Foi na primeira que quebrou. Essa foi bem marcante para mim também. A de Birigui também, porque a gente tinha acabado de estrear o cenário, assim, o teatro super, super branquinho. Não foi em Birigui. Não foi em Birigui, foi em Pereira Barreto. Foi em Pereira Barreto. A contratação Pereira Barreto. Gente, quem em sã consciência inaugura um teatro novo tendo pintado as paredes do palco de branco? E o chão, que era azulejo, pô, tá maluco, escorregava. A gente sujou. Não era azulejo, era aquele chão de pedrinha achatada, sabe? Hã? A gente sujou. Era marmorizado. Marmorizado, velho. A gente sujou o teatro inteiro. Eles nunca mais esqueceram da gente, porque saiu rosa, óbvio. De branco ficou rosa. A gente só apresentou na inauguração. Acho que tiveram que estar de preto agora. Não, só foi o espetáculo que inaugurou o Teatro de Pereira Barreto lá em 2012 e o teatro era branco. Parabéns! Pessoal de Pereira Barreto, o teatro já é preto agora que eu já sei, tá? Por causa disso, a gente vai descobrir se eles pintaram ou não de preto, né? Eles tiveram experiência com branco. A Ju acabou de falar que pintou. Vamos descobrir se depois de eu... eu voltei lá depois no Mapa Cultural Paulista e ele tava preto, com palco de madeira e coxia. É preto, gente. Aí, palmas! Nossa, meu, que lindo que foi. Sabe o que me lembrei agora que o Lucas falou? Que a gente assinou... Ah, não foi a gente. Foi o elenco do Catadióptrico. A gente assinou embaixo do palco do
do Estação Caneca os nossos nomes. Eu tenho essa foto, mas foi outra história. Mas podia ter sido a gente. Podia, o Lucas assinou, eu assinei, o Ginka, a Mona Lisa e a Letícia. A gente assinou o corpo, aquele pau. Oi? Hã? Parede do Lucas A gente toda. assinou com digitais. Lá no Estação Caneca era incrível quando o Lucas corria com a velocidade que ele tinha daquele corpo, né? Né, Lu? Que você falou que era um corpo muito ágil e muito... Muitos anos passados. E o Lucas corria pelas paredes, gente, assim, Homem-Aranha total, assim, tá? Era isso aí. Ele andava nas paredes mesmo. Ficava lateralizado, assim, esse menino andando, correndo, assim, pra cá e pra cá nas paredes lá. Tem muita assinatura. Eu lembro que o pessoal do cemitério de automóveis ficava pistola, ainda bem. Você falou de Fica foto. Fica aqui a minha assinatura agora. Você falou de fotos e eu fiquei sempre curiosa porque aquela foto, você falou tanto dos banhos coletivos e tinha uma foto no banheiro do Caneca que você fez questão de entrar com a gente estava se lavando. Você falou, não, eu vou entrar também. E alguém, acho que foi o João até, que tirou uma foto de nós 4, assim, no box. E, assim, fica a minha reivindicação, porque eu nunca vi essa foto. Se um dia alguém souber acessar... Eu também nunca vi, não. Né? Nossa, eu preciso olhar nos drives antigos do Estação, porque eu me lembro desse momento, mas eu não lembro de ter visto essa foto. Eu acho que se vi, eu esqueci. Provavelmente era aquelas máquinas digitais ainda, aquelas Sonys, porque só para fazer um parênteses, pessoal que está assistindo aí, olha, essa época, smartphone não existia, no máximo um BlackBerry para quem tinha acesso às divulgações que a gente fazia. Muito. E não é o nosso caso, né? Não foi nosso caso. Logicamente, todas as vezes que a gente precisava divulgar o espetáculo, o canal, a página do Trilhas criava um evento, convidava todas as pessoas, e aí cada integrante ia lá no seu computador, convidava toda a sua lista de amigos, né, desse evento criado para conseguir gerar público. Então, olha o cenário também como mudou, né? De lá para cá. Mudou. Eu me lembro também da apresentação na escola Raide, esqueci o sobrenome da escola, da professora Raide, aqui em Campinas, aqui no bairro Jardim Aeroporto, próximo ao aeroporto de Viracopos, né, um bairro periférico, que tinha na direção da escola a minha colega Regiane Menezes e convidou a gente. E aí a gente fez também, né, de manhã e à tarde nessa escola, que era uma escola de educação infantil com criança muito pequenininha. É a escola da cartinha. Nossa, verdade. É a escola da cartinha. Que a gente recebeu cartinha. A cartinha tá no nosso Insta. A criança, ela falou assim, ela chegou em casa, a mãe mandou um bilhete, né, para contextualizar todo mundo. A mãe mandou um bilhete dizendo assim, professora, não sei o que está acontecendo, mas meu filho não para de falar nesse tal de Berimodo que ele assistiu na escola. Para você ver como marca, né? A arte marca realmente as crianças e elas têm essa capacidade de julgar no melhor sentido, né? Ela tem autonomia para compor ali um julgamento dela, né? E tirar as conclusões. É maravilhoso, gente. Ai, não dá para viver sem. Foi muito legal aquele dia lá nessa escola, não foi, gente? Lute. Não foi bom lá? Foi muito top. Até você falar, eu não me lembrava dessa A apresentação. gente se trocou numa casinha. Quando você começou a falar, nossa, realmente a gente fez essa escola. Que agora que eu percebi um erro no currículo aqui, ela tá faltando. Eu tenho que corrigir o currículo que tá aqui aberto aqui na minha frente. Que bom que você lembrou. O que você ia falar, Lu? Uma outra apresentação que eu achei muito legal foi que eu e a Jéssica fazemos um trabalho de escola, mas é para um público maior, adolescente. E a gente foi apresentar um espetáculo e convidamos as pessoas para lá quando a gente ainda estava em cartaz lá no Estação Caneca para eles assistirem. A maioria do pessoal da escola que devia ter uns 15, 16 anos, eram meninas, porque os meninos falaram, não, infantil a gente não quer assistir, que é chato. E a maioria das meninas que foram assistir saíram chorando do espetáculo. Mano, isso não é um espetáculo infantil, é triste. Saíram super emocionadas e é legal porque
me marca muito na cabeça porque é um espetáculo muito forte que atende um público que é isso. Na escola que a gente foi, eram crianças bem pequenininhas e adultos que assistem se emocionam. Então é um espetáculo para todos os tipos de público, porque a gente experimentou todos os tipos de público e sempre recebemos muitos elogios por esse espetáculo, o que fez com que ele continuasse 10 anos e que a gente tivesse garra de continuar, independente de todas as dificuldades que a gente teve, né, nesses 10 anos. Vai de criancinhas aos adolescentes e recentemente em Presidente Prudente, foi uma das últimas, né? Os pais ficaram alvoroçados, né? A penúltima, exatamente. Os pais ficaram muito assim, impactados, né? Você viu, as crianças estavam eufóricas, mas eu senti os pais mais faltando ar. Vocês tiveram essa mesma impressão? Sim, mas aquela apresentação que foi no shopping Morumbi aqui de São Paulo também foi uma coisa muito diferente, porque eles estavam acostumados com mais jogo teatral, vir palhaço, brincar com eles. Aí o público que tava, os pais falaram muito pra gente, pô, a gente queria mais espetáculo assim, não só brincadeira de joguinhos de clown e tal. Isso que eu ia comentar. Esse espetáculo, ele traz a surpresa pro elenco, porque o grande público tem uma ideia de teatro infantil muito diferente do que a gente apresenta com esse espetáculo. Por trabalhar em outras companhias, com outros espetáculos infantis também, a visão é muito diferente de encenação, a proposta é totalmente outra. Então, o que o público tem mais acesso é um teatro infantil mais disso aí, palhaçaria, jogos cênicos, essa coisa que é apresentada para crianças, o que a gente não faz. Nosso espetáculo não é assim. E acho que é isso que surpreende os pais, principalmente, quando eles vão nos assistir. Esse diferencial que a gente apresenta para o público. Com certeza. A gente teve um retorno ao Sesc Presidente Prudente, agora em 2022, né? E quase a gente foi para o Sesc Catanduva de novo, porque a gente tinha um agendamento em abril de 2020, que foi cancelado por conta da pandemia. Aí a gente achou que o espetáculo ia morrer, acabar. Só que porque ele é um espetáculo difícil de ser transportado, né? Por conta do cenário, que é bem bonito e volumoso, e custa caro, né? Aí a gente tem essa oportunidade de ser contemplada com o PROAC, né? O PROAC 06 e o PROAC da Lei Aldir Blanc. Derruba vetos da cultura, hashtag derruba vetos da cultura, né? E a gente teve, então aí a gente precisou retomar o espetáculo em meio à pandemia e aí isso fez com que a gente tivesse a oportunidade, né, graças às políticas públicas de cultura, olha como são importantes, né? Graças a duas políticas públicas de cultura, a Lei Aldir Blanc e a Lei de PROAC do Estado de São Paulo, o espetáculo não parou e a gente pôde levá-lo a mais público, né? E completar esses 10 anos. Foi por conta do PROAC que o espetáculo conseguiu sobreviver, né, gente? Porque a gente precisa se pagar o nosso trabalho. A gente não tá de pires na mão pedindo esmola para ninguém. Exatamente. E aí a gente volta então para lá em 2022 e a última apresentação no Sesc São Carlos, as duas fazendo parte do projeto Abril Indígena, embora em São Carlos tenha sido em maio, agora no Sesc São Carlos, maio de 22, era ainda do projeto Abril Indígena, né? Só que estendeu para a primeira semana de maio, foi bem impactante o que causou no público adulto também, pegando aí o gancho do que vocês estavam falando antes, né? Do que o Lucas estava falando antes. Mas né, Lu, foi bem impactante lá. A parte indígena está muito forte, né? Eu acho que o público estava acompanhando isso e entende o momento que a gente o novo massacre dos Yanomami, né? O novo, recente massacre dos Yanomami, a morte do Bruno e do Dom, né? Assassinados por defender a causa indígena, que foi agora. É um espetáculo que fala muito sobre resiliência, justamente por falar de tempo, né? O tempo das coisas. Então, pegando o gancho de ser um espetáculo infantil, mas contempla todas as idades, porque todo mundo lida com o tempo das coisas e a resiliência das coisas, né? Então, ele é um espetáculo que não menospreza a faixa etária de cada idade,
né? Ele é a inteligência da faixa etária de cada idade. Então, vocês que ainda estão aqui conosco, por favor, a gente vai ter um prazer imenso, enorme de estar com vocês aí na plataforma do Cultura em Casa. Para quem ainda não assistiu, vai ter a oportunidade de assistir aí no conforto do seu lar, da sua casa, no seu celular, na sua TV, no seu computador. Você vai escolher assistir no carro, na casa, na rua, na chuva, na fazenda. Enfim, e depois venham trocar com a gente. Troquem conosco o que vocês acharam, como é que vocês receberam, o que vocês sentiram. Porque para nós isso faz diferença. Exatamente. Eu quero aproveitar essa fala da Jéssica para ir finalizando a live, quase 1h40 de live, 1h40. Mas muito assunto e queria então já ir direcionando para o final. Então, muito obrigada pelos 10 anos que vocês me deram das vidas de vocês e que eu pude dar da minha para vocês. Vocês são pessoas extremamente importantes para mim, Lucas, Thiago, Jéssica. Qualquer coisa que tenha acontecido, a gente vira uma página e toca adiante, porque o que importa é a história que a gente construiu juntos, é a amizade, é a família, é a trajetória da nossa vida vinculada à história da Guacira, do vento, do tempo, da onça e do nosso querido e amado Berimodo, como eu costumava dizer, um herói tchecoviano, né? Ele parece um herói do Tchekov. Ainda mais agora que o Lucas tá assim, maduro, né? Ele diz que tá maduro, que ele tá com outras coisas no coraçãozinho dele. Brincando, né, Lu, que você falou que você amadureceu e o Berimodo agora tá mais pensativo, ele tá mais tchecoviano ainda, viu, Lu? Esqueci de falar isso pra você. Ele tá mais parecendo um personagem da Gaivota, assim, do Tchekov, sabe? Aquele que tem um ator que é um ator em cena e tal. O próximo já vou fazer de E agradecer. Lembro de você, lá em Prudente, fui lá conversar com o Lucas e com o Ti, uma solução, porque, né, a pessoa que esqueceu de levar o computador com a trilha sonora, né, e fui perguntar se eles podiam me ajudar com isso. E aí eu chego no hotel, lá no quarto, os dois fazendo a barba, né? Fazendo a barba para apresentar no dia seguinte, né? Ah, gente, loucuras. São 10 anos. E aí, a gente está na plataforma hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Estado da Cultura, baixa o aplicativo ou entra lá e vocês vão poder assistir com Libras, tá? Tem Libras para o público, né? Para qualquer pessoa ouvir. Isso, por quê? Ah, Ju, mas você já tem legenda? Porque são acessibilidades diferentes, né, gente? A gente não precisa ficar aqui falando sobre isso, né? Basta ter um pouquinho de sensibilidade para entender que são acessibilidades diferentes. E é isso. Fica o convite para vocês. E aí eu queria passar a palavra para vocês, então, para vocês falarem aí as considerações finais dessa história toda aqui. Falei sobre resiliência, sobre tempo das coisas. Eu quero agradecer imensamente a cada um de vocês, 3, pelos ensinamentos, pela troca, pela divisão, pela partilha das coisas boas, das coisas ruins, dos contratempos, das mãos dadas e das nossas brigas, no melhor do sentido, mas sempre com o intuito e a intenção de melhorar, né, o espetáculo, brigar por esse filho que a gente tem aí em conjunto, que a gente ama tanto. Eu agradeço imensamente, mesmo, a cada um de vocês por toda a partilha. Só gratidão. Bom, é isso, gente. Eu vou seguir a linha da Jéssica. Agradecer imensamente vocês 3 por esses 10 anos fazendo parte da minha vida. E é muito importante para mim cada momento que eu passei com vocês, cada história, cada aprendizado. E é muito importante saber ver como vocês evoluíram como atores, vocês evoluíram como pessoas durante todo esse processo. E perceber que eu também envelheci bem, mas envelheci, né? E o PST é um filho que ele veio para nos ensinar muita coisa nesse tempo que a gente tá com ele. E eu acho que só tenho a agradecer cada
cada perrengue, cada história, cada momento que fez a gente chegar até aqui e convidar todo mundo que está nos assistindo para ir assistir um espetáculo que vale muito a pena. E nos dê feedbacks depois, porque é importante pra gente. É isso. Mesmo depois de 10 anos, a gente tem muito que evoluir ainda no espetáculo e é sempre bom ouvir feedback do pessoal que for assistir. Eu também queria muito agradecer vocês três por esses 10 anos, por toda a nossa troca. Acho que a palavra mais importante para mim é troca. Eu aprendi muito como artista com vocês, como pessoa, mas eu também queria muito agradecer ao Ginco, a Letícia, a Mona, a Liz, as pessoas que fizeram esse espetáculo antes da gente, que o Vinícius, Eu vi. e todo mundo que participou, as pessoas que assistiram, as pessoas que ajudaram a gente a vender. Na época, meu cunhado que levou de Fiorino, o outro que levou de caminhonete, a minha irmã que uma vez fez o nosso almoço levou, todo mundo que assistiu, que abraçou esse nosso filho, se ele durou 10 anos foi porque muita gente deu um feedback positivo pra gente, falou que aprendeu alguma coisa com o nosso espetáculo, que motivou a gente de continuar. Então, eu só tenho a agradecer, acho que a palavra é essa, agradecer. E eu espero que seja um sucesso essa nossa temporada online, porque o nosso filho é muito bonito e eu gostaria que ele fosse visto pelo máximo de gente possível. Eu espero que essa plataforma seja um sucesso e que muita gente assista, não só o nosso espetáculo, mas os outros espetáculos que estão lá em cartaz também, porque a arte precisa, né? A arte não vive sem público, então vamos prestigiar não só o nosso espetáculo, mas os espetáculos dos nossos companheiros de luta também. Exatamente, que estão lá hospedados na plataforma #Cultura em Casa, todo mundo ali com recurso do PROAC, que é um direito da população, né? A cultura não é mercadoria, a cultura é um direito público, porque o PROAC, que manteve várias companhias funcionando durante a pandemia e que sustenta esses trabalhos lá na plataforma, ele é composto principalmente e sobretudo com dinheiro de impostos, né? De ICMS. Então, ele é nosso. Então, muito bem. Queria acrescentar também a Luciana Vescovi na lista, que sempre foi muito parceirona. A Lu, que é uma amiga de longa data, que sempre estava com a gente ali na produção de venda do trabalho também. Ao pai do Lucas, que também foi parça, né, Lu? Também foi parça nossa aqui. A Mazé, nossa querida Mazé, que também trabalhava ali no Sesc Birigui. Muita gente, ninguém faz nada sozinho nessa vida. Eu acho que é isso. Olha, nossa, a vontade de continuar é muito grande, mas, gente, olha, vamos fazer uma live 2 sair, que só por perrengue vai mais 2 horas, né? Porque, nossa, eu fui lembrando de tanto perrengue aqui. Cara, é isso. Olha, muito obrigada. Obrigada, pessoal, que assistiu. Curtam nossas páginas nas redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube também. Se inscreva aqui no nosso Instagram. Para se inscrever é uma barbada. É só clicar lá nos botões de se inscrever. Dar like, que pra gente vale muito a pena e ajuda a levar um depoimento aqui de um grupo de teatro independente no Brasil para todo mundo que precisa e que gostaria de compartilhar com a gente arte e vida. É isso, gente. Beijo. Beijo. Só quero lembrar que se você não tiver com a plataforma... Boa, Lu. Se você não tiver com a plataforma instalada, se você não quiser baixar, você pode clicar na bio, no link da bio, que vai estar com o nosso espetáculo lá, tá bom? 30 anos de história de Trilhas da Arte. Obrigada. 30 anos, ó. Tô fazendo o número 30 com os dedos aqui, ó. Né? A gente se vê em outubro, quer dizer, na vida, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente. Seus lindos.